Quero trazer uma mensagem hoje, cujo título Deus me deu a liberdade de colocar de advogado. Não é advogado tudo junto, não. Depois vocês vão entender por quê. É ad-vogado. Advogado. Então nós vamos ler 1 João, capítulo 2, a partir do verso 15, que vai dizer assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos e bendizemos ao teu nome, Senhor, pedindo que a tua presença seja real nessa noite, continua trabalhando, Senhor, em nossos corações, nos dando liberdade para mergulhar naquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor me dê sabedoria, graça e fidelidade para poder ministrar aquilo que o Senhor plantou em meu coração. Abençoe o coração de cada um dos filhos que aqui estão, meu Pai, e que possamos ser edificados através da tua palavra e da tua presença. É o que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir que você dê liberdade nessa noite, para que o Espírito Santo venha trabalhar dentro do teu coração, porque Deus trabalhou muito forte em mim durante essa semana para estar trazendo essa palavra. E Ele trouxe algumas revelações para mim que algumas pessoas, se deixarem essa palavra entrar no seu coração, vão romper em algumas áreas da sua vida. Algumas áreas que estão travadas, algumas áreas que parece que não florescem. Se você deixar com que isso venha penetrar dentro do teu coração, vai haver uma mudança. Hoje haverá uma mudança de destinos aqui nessa casa. Amém? Por que Deus trouxe essa palavra para mim de algo que eu tenho percebido no meu espírito, que tem acontecido não só nessa igreja, como nas igrejas no geral? Nós temos observado que com essa mensagem hoje em dia de graça, algumas pessoas têm confundido a mensagem da graça. A mensagem cada vez mais difundida, que a gente vê algumas igrejas hoje que estão desconstruindo aquele modelo evangélico tradicional, em que tudo era proibido, em que nada se podia, não podia a mulher ter maquiagem. Hoje em dia ainda resta algumas igrejas em que o homem não pode ter barba, mas a mulher pode ter bigode. Existem alguns lugares que ainda são assim, né? Você vê que o homem não pode ter barba, mas a mulher não pode depilar os seus pelos, então ela pode ter bigode. Mas hoje nós temos visto uma corrente que tem tentado desconstruir isso, e isso é bom, através de uma mensagem da graça. O problema é quando se passa do ponto dessa mensagem de graça e começa-se a pregar que tudo pode, que tudo é normal, que tudo pode fazer da maneira como se bem entende. E, na verdade, nós temos que ser cada vez mais vigilantes, principalmente com esse tipo de mensagem. Porque qual que é a estratégia do inimigo para querer nos derrubar? É tentar desconstruir a verdadeira mensagem da graça de Deus. É tentar minimizar a mensagem da graça do Senhor. É tentar fazer com que você perca o foco. E qual é o foco? Por que Jesus ele se entregou por nós? Para que nós tenhamos uma vida em santificação. E o que é ter uma vida em santificação? É você ter uma vida guardada naquele que já se santificou por você. E o nome desse homem que se santificou por você chama-se Jesus Cristo de Nazaré. No Evangelho de João, capítulo 17, ele vai falar: Pai, eu me santifico a mim mesmo, para que os meus filhos sejam santificados. E o que é essa santificação? Na verdade, às vezes a gente pensa que santificação é somente nós fugirmos do pecado, mas esse é o princípio, é uma expressão muito, muito banal da gente estar falando isso. Na verdade, a verdadeira santificação era um preço que se pagava por a vida de uma pessoa. Se você olhar em Levítico 27, vai falar que cada pessoa ela tinha que se santificar no tabernáculo. Ou seja, existia uma tabela que homem
de determinada idade, ele tinha um determinado valor, mulher de determinada idade tinha outro valor, criança tinha outro valor, e assim por diante. Então, o que essa pessoa fazia? Ela levava esse valor, equivalente à sua vida em prata, ali para o tabernáculo, entregava na mão do sacerdote, e o que acontecia? A vida daquela pessoa ficava santificada, ou seja, ela ficava sob a proteção de Deus. Isso, meus amados, era um símbolo daquilo que haveria de acontecer nos últimos dias, que haveria de acontecer com o advento de Cristo. Ou seja, Cristo que não tinha pecado, Cristo que foi um homem santo, Cristo que não tinha nada a ver com pecado, ele se entrega como sacrifício agradável diante do trono de Deus, ele entrega o seu sangue diante de Deus Pai, falando: Pai, a partir deste meu sacrifício, eu garanto a vida de todos aqueles que se achegarem a mim. Ou seja, a partir do momento que você está em Cristo, a tua vida está protegida debaixo da graça de Deus. Só que eu costumo falar, meus amados, tudo aquilo que Deus faz para nós, todo o movimento de Deus a nosso favor, para que tenha efeito na nossa vida, precisa o quê? De uma mensagem positiva com relação àquilo que Deus fez. Ou seja, vou dar um exemplo para vocês, Jesus morreu na cruz. Só que se eu não recebê-lo no meu coração, se eu não crer nessa mensagem da cruz, essa mensagem, esse sacrifício de Deus, não tem qualquer efeito sobre a minha vida. Então nós temos o quê? Essa resposta positiva é o quê? É vir aqui na frente na hora que o pastor chama para receber Jesus no coração e sair andando? Não. É muito mais profundo que isso. E às vezes eu fico indignado, até com alguns pregadores na internet, que gostam de fazer comercial de si mesmo. Ele fala assim: eu fui na igreja, ele fala que ele, né? Eu fui na igreja hoje e eu ganhei 30 almas para Jesus. Ganhou 30 almas e eu fico, desde muito tempo eu fico matutando isso no meu coração. Ele acha que o fato das pessoas virem aqui à frente, levantar a sua mão, ele ganhou 30 almas para Jesus. Muitas dessas pessoas vão sair da igreja e não vão querer saber de um relacionamento com o Senhor. Eu entendo que uma pessoa é realmente salva quando ela tem um encontro pessoal e ela vê que a sua condição de vida não condiz, olhando para a vida de Jesus e falando: eu vejo um homem que é santo, se entregou por mim, que se santificou a meu favor e que minha vida está totalmente desconecta desse homem que se entregou por mim. Eu tenho que me achegar mais perto dele. Essa é a verdadeira pessoa que se salva. Essa é a verdadeira pessoa que teve um encontro real com Cristo, que vai começar a produzir frutos de justiça. E eu vejo hoje em dia uma mensagem totalmente... você levantou a mão para Jesus. Não é, meus amados. A gente vai ver lá em Romanos, capítulo 10. Ele vai dizer assim, se confessar a Cristo com a sua boca, e no teu coração credes que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Ou seja, são dois movimentos distintos. Um com a boca declarando, mas declarando o quê? Aquilo que está cheio o coração. Lembra que Jesus disse que a boca fala o que o coração está cheio? Essa máxima é poderosa em nossas vidas. Nós só vamos conseguir realmente produzir frutos daquilo que está dentro do nosso coração. Então nós vemos o quê? O inimigo tentando desconstruir esse tipo de santificação. Esse tipo de santificação, meus amados, só vai ter efeito, essa santificação que Cristo fez por nós, só vai ter efeito a partir do momento que eu me posiciono buscando o modo de vida que ele teve. Assim como diz o próprio João, aqui no capítulo 2, da sua primeira epístola, vai falar, 1 João capítulo 2, verso 6, ele vai falar: aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Aí eu pergunto para vocês, nós vamos conseguir andar como Cristo andou? É lógico que não, totalmente igual ele andou, não. Mas a partir do momento que você estiver buscando cada vez mais andar como ele andou, cada vez mais você vai ser mais parecido com ele. O problema é que eu vejo hoje uma geração que fala assim, eu não consigo ser igual a Jesus. E como eu não consigo ser igual a Jesus, eu vou ficar do jeito que eu estou mesmo, porque já que eu não consigo chegar até lá, eu não vou. Já que eu não consigo ir até São Paulo, eu não vou andar até Caçapava, porque eu não vou conseguir mesmo.
E isso, meus amados, produz em nós o quê? Uma vida de letargia espiritual. Produz em nós, meus amados, uma vida totalmente sem frutos diante do Senhor. E não é isso que Ele tem para nós. Deus, Ele tem coisas muito mais profundas. E eu vejo que existe 3 tipos de pessoas hoje em dia. E esses tipos de pessoas vão estar descritos ali em Apocalipse, na carta que Jesus ele entrega para João. No próprio João, ele vai falar desses 3 tipos de pessoas, tipificando uma igreja chamada Igreja de Laodiceia. Já começa pelo nome essa igreja de Laodiceia. O nome Laodiceia quer dizer Lau de quem? Laodiceia, que são 2 termos gregos. Lau quer dizer povo, quer dizer ajuntamento de pessoas. Isso é o Laos. É um termo parecido com o demos, de democracia. Vai falar de povo. E o de quem, o que é? Sabe o que é? Justiça. Então era uma igreja que operava na justiça do povo. Quando uma igreja ela começa a andar na justiça do povo, ela começa a se perder, porque uma igreja que se preze, ela anda na justiça de Cristo. Nós não andamos na nossa justiça própria. Se você for cobrar a Deus pela cesta básica que você dá, se você for cobrar a Deus pelo risadinha que você dá pelas criancinhas, se você for cobrar a Deus pelo pecado que você não cometeu, você já está errado, porque a justiça não é tua, a justiça é de Deus. A justiça é dele. E hoje essa igreja ela vai retratar justamente a igreja dos últimos dias. Uma igreja que era rica, uma igreja que tinha ar-condicionado, uma igreja que tinha jogo de luz, uma igreja que tinha mesa de som da Yamaha, uma igreja que tinha o melhor microfone. Uma igreja, meus amados, apesar de nós não sermos essa igreja, uma igreja tão grande, mas vai falar muito com aquilo que nós estamos vivendo. A gente não pode falar que é a igreja do fulano, é a igreja do ciclano. Hoje Deus está falando conosco aqui nessa casa. E Ele vai falar de 3 tipos de pessoas. Ele vai falar do camarada que era frio. Ele vai falar também do camarada que era quente. E Ele vai falar o quê? Do morno. E o morno é o tipo de pessoa que está onde? Em cima do muro. E eu vejo muitas pessoas hoje que são pessoas que estão em cima do muro. A pessoa ela veio aqui à frente, ela ergueu a mãozinha para Jesus, mas ela está em cima do muro. E muitas vezes nós esquecemos que o muro não é de Deus. Deus não é um Deus de muro, Deus não é um Deus de separação. Deus é um Deus de unidade, Ele é um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Ele é um Deus que quer trazer as pessoas para mais perto dEle. E quando uma pessoa ela está em cima do muro, ela está em algo levantado pelo inimigo. Por que existe muro, meus amados? Porque existe um inimigo. Se o inimigo não tivesse entrado lá no Éden, não precisaria de muros nas nossas vidas. Se o inimigo não tivesse entrado lá atrás, não existiriam guerras. E as cidades não precisariam ser muradas. Os condomínios não precisavam ter muros. Então foi por isso, exatamente, o muro entra por causa da existência do inimigo. E muitas pessoas, por estarem em cima do muro e enxergando os 2 lados, ela pensa que com ela está tudo certo. E a gente vai ver um homem de Deus que ficou em cima do muro. E o nome desse homem foi Pedro. Pedro, ele andou com Jesus durante 3 anos. Só que a gente vai ver que ele era o tipo de pessoa que ainda não tinha recebido luz suficiente para poder caminhar daquilo que Deus tinha para a vida dele. E no momento de maior desespero, no momento em que o inimigo começou a afrontar, não só Jesus, mas todo o povo que andava com ele, ele nega Jesus. Olha o que vai estar escrito aqui em Mateus 26, versos 73 ao 75. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Porque estava em cima do muro. Porque se esse homem estivesse posicionado naquele que garantiria a vida eterna dele,
que ele falaria? Eu conheço Jesus e vê o que você pode fazer comigo, cara. Mas por quê? Ele estava em cima do muro, pelo menos nessa época ele estava em cima do muro. E nós temos, meus amados, que sair de cima do muro. Se você fez a opção por Jesus, se você realmente quer fluir em Jesus, se você quer ver as coisas acontecerem na tua vida, você vai ter que tomar um posicionamento diferenciado na tua vida, senão as coisas vão continuar da maneira como estão. Ou, isso é uma pergunta pessoal, ou você acha que as coisas estão bem para você do jeito que estão? Garanto que muito coraçãozinho agora está piscando, falando, realmente não está. Se você quer se você quer mudar de vida, se você quer começar a ver milagre acontecer na tua vida, se você quer começar a ver Deus agir na tua vida, não nas coisas subjetivas, não em coisas que a gente possa ficar falando, realmente isso foi Deus, é lógico, todas as coisas são Deus. Mas eu quero cutucar você, eu quero incomodar você para que você seja uma geração em que você abra a tua boca e as coisas aconteçam da forma específica como você falou. Que as coisas aconteçam da forma daquilo que você planejou, porque o próprio Cristo vai estar tendo liberdade do teu coração para poder falar através da tua oração. Quando nós oramos aquilo que Cristo ora, as coisas acontecem. João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Agora eu pergunto para você, todos nós aqui estamos em Cristo. Agora, por que a gente ora algumas coisas e as coisas não acontecem? Porque nós não estamos orando a oração que Cristo oraria. E para que nós possamos orar as coisas que Cristo oraria, nós temos que sair de cima do muro e começar a mergulhar naquilo que Ele tem para a tua vida. E aquilo que Ele tem para a tua vida, você vai ter que gastar tempo com Ele, você vai ter que ter um posicionamento diferenciado daquilo que os demais têm. Nós temos que ser uma geração de pessoas diferenciadas. A gente tem que sair dessa mesmice, em que muitas vezes hoje se fala na questão do evangélico. Em alguns determinados nichos do meio evangélico dá até vergonha na gente de coisas que estão acontecendo. Pessoas buscando razão em coisas que não existem, para poder provar o fracasso espiritual, da vida espiritual fracassada que eles têm. Hoje, para você ter uma ideia, eu dei risada, mas se a gente parar para pensar, é muito triste isso. Hoje a gente está vendo que a moda hoje é o spinner, né? Spinner, hoje você vê a criançada, todo lugar é spinner para cá, spinner para lá. Hoje tem até adulto, tudo loucão, né? Tudo. E apareceu um pastor, acho que não sei se é argentino, se é colombiano, o cara falando em língua espanhola. Falando que o spinner é uma invenção do diabo. Porque na hora que você faz ele com essa mão, você faz o símbolo do capeta. Olha para você ver onde que vai o nível do negócio. E na hora que você faz com esse dedo, você faz o 666, que é o símbolo do diabo. Ah, gente. Eu fui obrigado a mandar uma gargalhada lá para ele. Por quê? O camarada ele tem um fracasso espiritual e começa a quê? Colocar a culpa em coisas que não existem. Porque não está plenamente conectado com Deus. E muitas vezes a gente vê que existe uma ala que é muito supersticiosa, mas nós vemos uma ala que também não quer fazer nada e fala, já que eu estou na graça, eu não preciso fazer. Não, meus amados. A vida cristã é equilíbrio, não um equilíbrio em cima do muro, mas um equilíbrio sustentável naquilo que Deus tem para a tua vida. E João, ele começa a falar algumas coisas, aquilo que nós acabamos de ler, ele vai falar que, para que nós não amemos o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque hoje nós estamos vendo, principalmente com essa mensagem de graça, a igreja, ela entrando no meio do mundo, e isso é bom. Nós vemos hoje pessoas que... Hoje a gente vê pessoas louvando o Senhor em programas da Globo. A gente vê pessoa indo na Fátima Bernardes lá para poder falar de Jesus. Outro dia eu vi a Aline Barros no programa do pessoal da Globo no sábado de manhã. Amém. Isso é muito bom, meus amados. A gente não tem que se separar do mundo, a gente tem que encharcar o mundo com a mensagem de Jesus. Mas o problema é quando o mundo começa a nos engolir.
Nós que fomos levantados, meus amados, como sacerdotes nessa terra. E o que um sacerdote faz? O sacerdote, ele faz a comunicação entre o espiritual e traz para a terra. 1 João 2:9, 1 Pedro 2:9 vai dizer que vós sois o quê? Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, para manifestares o quê? Aquele que vos tirou das trevas e vos transportou para a sua maravilhosa luz. As coisas vão acontecer através da tua vida. O Espírito Santo está dentro de você. Você tem que manifestar isso, mas quando você começa a amar mais as coisas do mundo do que a Deus, você cria o quê? Uma casca no seu coração, você cria uma casca de pedra, que as coisas espirituais começam a não se manifestar na tua vida. Aí é a hora que você fica desesperado, no momento de desespero, você procurando irmãozinho tal, pastor tal. Eu não vou falar que isso é errado, amém, você procurar um homem ou uma mulher de Deus. O problema é quando você só procura o homem e a mulher de Deus. O problema é que todo momento você é obrigado, por quê? Porque a sua comunhão está quebrada. E o que quebra a nossa comunhão com Deus, meus amados? Uma palavra chamada pecado. A única coisa que vai fazer com que nós venhamos a nos afastar de Deus é o pecado. O caminho está aberto. O caminho da graça foi aberto pela pessoa de Jesus Cristo. Mas a partir do momento que você tem uma estrada para caminhar, você só vai ter força para caminhar nessa estrada que Jesus abriu, nesse novo e vivo caminho, se o pecado for derrotado na tua vida. Isaías 59 vai dizer assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades fazem com que ele não vos ouça. Aí eu pergunto, quantas orações você foi atendido já nesse meio de ano que já passou? O prazer maior do Senhor, meus amados, é atender às nossas orações. O prazer maior de Deus é fazer aquilo que o nosso coração incendeia, porque vai dizer lá no Salmo 37, que Ele vai conceder o que deseja o nosso coração. Mas por que não está concedendo? Porque temos muitas vezes caminhado e aceitado o pecado na nossa vida. Como eu disse, nós não temos como ser 100% Jesus, mas muitas pessoas já aceitaram o pecado na sua vida e já falaram: eu vou viver dessa forma e seja o que Deus quiser. E quando você fala seja o que Deus quiser, meus amados, é muito grave isso que você está falando. Porque a gente está enxergando Jesus, nós estamos enxergando o Pai que um dia vai nos julgar como a figura do Papai Noel bonachão, que fica sentado num trono fazendo ho, 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 ho. A gente acha que a gente vai chegar naquele dia e falar: Senhor, eu me entreguei para esse pecado. Ele vai falar: oh, meu filhinho, tadinho de você. Eu vou abrir um buraquinho aqui no meu muro celestial para que você possa entrar escondido. Não vai. Não vai, meus amados. A mensagem do pecado, ela sempre vai nos afastar do Senhor, ela vai minar as suas forças espirituais. E o inimigo, ele se utiliza o quê? De 3 estratégias básicas que o apóstolo João falou. E a primeira delas, sabe qual que é? A concupiscência da carne. E sabe o que é a concupiscência da carne? É tudo aquilo que você não pode fazer. É tudo aquilo que é proibido para você. E aquilo que é proibido, meus amados, ele é muito particular. Algo que é proibido para mim, às vezes não é proibido para o outro. Algo que é proibido para o outro, não é proibido também para o outro. E essa concupiscência da carne, esse desejo da carne, essa paixão da carne, ela vai trabalhar justamente naquilo que você não pode fazer. Justamente onde você tem fraqueza, justamente onde você é vulnerável, é onde a sua carne, é onde a sua concupiscência vai falar mais alto. Uns têm problema com bebida, outros têm problema com droga, outros têm problema com pornografia, outros têm problema com dinheiro. Por isso que eu falo, é muito particular, por isso a necessidade de você se conhecer. Por isso a necessidade de você ter relacionamento com Jesus, para que você possa entrar no teu quarto em secreto e falar: Senhor, o que você acha de mim?
Porque a gente fica, às vezes, olhando para o outro para tentar caçar alguns sinais, para ver o que o outro acha de mim. Ah, se o Orlando deu uma risadinha para mim hoje, é sinal que ele acha legalzinho. Ah, se o outro ele deu joinha para mim, ele acha legalzinho. Gente, a gente tem que saber o que Deus está achando de nós. Assim como diz o salmista no Salmo 139, verso 24, ele vai dizer assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque Deus ele tem prazer em nos apontar aquilo que nos faz mal, não te acusar. Se você tem recebido palavras de acusação na tua vida, não é Deus que está falando, é o inimigo que está te acusando. Se você tem recebido espiritualmente palavras de injúria, que você é um derrotado, que você é isso e aquilo, isso não é Espírito Santo, gente. O Espírito Santo ele vai falar: filho, você faz algo que eu não gosto. No momento que você vai fazer, o teu coração ele pesa. No momento que você faz aquilo que Deus não quer para a tua vida, o teu coração vai pesar. E essa é uma estratégia que veio lá do Éden. Uma estratégia, essa estratégia dessas três, esse tripé satânico, esse tripé da estratégia de Satanás, vem lá do Éden. Vamos abrir em Gênesis capítulo número 3. Olha o que vai dizer. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Olha o que o inimigo faz. O inimigo, nesse rápido diálogo que ele faz com a mulher, ele tenta desconstruir aquilo que Deus deu como informação para Adão. Porque o que Deus tinha dado para Adão? Ó, você coma de todo o fruto do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou vai falar que Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida. No meio do jardim. Depois você pesquisa lá na sua casa. E olha a estratégia do inimigo. Ele tenta convencer, falando assim para a mulher: é verdade que você não pode comer de toda a árvore do jardim? Ou seja, ela já leva uma mensagem daquilo que você não pode fazer. O inimigo ele sempre vai ressaltar aquilo que você não pode fazer. E o que é uma mensagem de religiosidade que muitas vezes é pregado por aí? Eles focam naquilo que você não pode fazer, naquilo que você não deve fazer. E a mensagem de Deus ela é diferente. A mensagem que Deus tem para nós é: você tem tudo à sua disposição, menos aquilo que você tem fraqueza, menos aquilo que você não pode. E ela vai falar, o que a Eva vai falar para ela? Verdade. Deus falou que a gente podia comer, mas da árvore que está no meio, dessa nós não podemos comer. Olha aqui que ela disse, aqui, ó, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Deus não falou nada disso. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida, não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por que ela estava falando que a árvore que estava no meio do jardim, que a árvore do conhecimento do bem e do mal era que estava no meio do jardim? Porque aquilo era o centro da vontade dela. Porque aquilo era o centro do desejo dela. Eu pergunto para você essa noite: qual o centro do teu desejo? Qual aquilo que está dentro do teu coração, que o seu marido e a sua esposa não sabem? O que está no centro do teu coração e que muitas vezes você vai todo dia lá alimentar aquilo? Porque tem pessoas que têm um pecado de estimação e toda noite, ou alguma hora do dia, ela dá uma olhadinha de lado e fala: está na hora de eu alimentar o meu petzinho.
Está na hora de eu alimentar o meu animalzinho de estimação. Esse animalzinho que me dá um prazer, e realmente o pecado te dá um prazer, gente. O pecado, ele produz em você picos de endorfina na tua mente. Ele vai fazer com que você se sinta prazeroso. Mas depois que passa essa endorfina, você vai vir para a realidade novamente. O centro da atenção de Eva era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela vai falar assim, ó, nele não tocareis, nem comereis dele. Deus não falou que ela não podia tocar. Isso é religiosidade que ela construiu, gente. Muitas vezes nós vamos ter pecados, meus amados, na nossa vida, mas nós vamos ter que tocar neles para poder tirar eles da nossa vida. Você não vai poder executar eles, mas você vai ter que olhar para ele e começar a manusear para poder tirar isso da sua vida. É noite hoje de libertação na tua vida. Deus quer trazer liberdade para você hoje. O Espírito Santo vai falar que onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Não é liberdade para fazer o que se quer, não. É liberdade no Espírito. É liberdade para fluir nele. O centro da vontade dela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque existe um desejo em Eva e também existe esse desejo em nós de sermos igual a Deus. Todo homem e toda mulher, ela tem um desejo de ser igual a Deus. Sabe por quê? Porque todo homem, ele quer fazer uso de todo o seu livre-arbítrio. E às vezes eu vejo algumas linhas teológicas que vai falar que nós temos livre-arbítrio. Nós não temos o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é nós fazermos o que nós quisermos. Mas nem tudo que você quer, você vai poder fazer. O único que tem livre-arbítrio é Deus. Tudo aquilo que Ele quer, Ele vai fazer. Tudo aquilo que Ele deseja, Ele faz. Como foi pregado aqui ontem, Ele traz do impossível. Ele traz daquilo que não existe, faz aquilo que existe. Isso é ser livre-arbítrio. Se você falar agora, eu tenho livre-arbítrio, eu vou voar. Eu quero ver você voar. Eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer com que minha unha cresça agora. Tenho livre-arbítrio. O Nico está louco para a barba dele vir até aqui, para ficar igual o ZZ Top lá. Não vai conseguir. Porque ele não tem total livre-arbítrio. Ele tem um livre-arbítrio parcial. É um chiqueirinho que Deus colocou a gente, fala, dentro disso você vai poder agir. Fora disso, você não vai fazer. E ela, mulher aqui, ó. Olha o que a serpente oferece para Eva. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos. E como Deus, serei conhecedores do bem e do mal. Você vai ser igual a Deus. Você vai poder fazer o que você quer. E quando o pecado, ele é o fruto da nossa atenção, eu não sei a sua área de vulnerabilidade, mas quando você quer fluir nisso, é como se você falasse, nisso eu tenho liberdade. E realmente, quando você vai confrontar uma pessoa que está vivendo uma vida 100% do pecado, ela vai falar, eu sou livre para fazer o que eu quero. E quando você fala assim, mas você não é livre, porque Deus ele fala que você não deve fazer isso. Sabe o que a pessoa fala muitas vezes para a gente? Fala, mas eu não vou ser feliz. Ou seja, ela é feliz naquilo que não se deve fazer. Ela é feliz no fruto da árvore que está diante dela. E a gente, meus amados, tem que começar a desfocar daquilo que nós não devemos fazer e colocar os nossos olhos em tudo aquilo que Deus nos permitiu fazer. É uma questão de foco, é uma questão de olhar, uma questão de ponto de vista. Às vezes as pessoas falam assim, eu não quero virar crente porque eu vou ter que deixar de beber, eu vou ter que... Eu vejo uma pequenez disso, eu vou ter que deixar de fazer uma série de coisas. Você não vai ter que deixar por si só. A partir do momento que você ir para Jesus e deixar com que esse Espírito venha trabalhar dentro do teu coração, você vai perder o gosto pelo pecado. Isso é uma obra de Deus em nossas vidas. A graça é uma obra de Deus em nossas vidas. Ou vocês pensam que hoje eu não bebo. Depois que eu me converti, eu fiz um voto com Deus que álcool não entraria mais na minha boca. E graças a Deus, isso tem só me feito bem na vida. Glória a Deus por isso. Você acha que na primeira semana
foi fácil eu parar de beber? Não, mas eu pus isso aí diante de Deus e falei, Senhor, eu não quero beber, isso faz mal para mim. O Espírito Santo foi trabalhando em mim, comigo foi mais rápido. Em 1 mês de conversão, meu pai foi encher o copo de cerveja para mim, na hora que eu pus na boca, ficou amargo, falei, perdeu o gosto. Adorava ir no forró da vida. No dia que eu fui num churrasco dos meus familiares, que estava todo mundo embriagado, e o forrozão comendo solto, você pensa que eu me levantei como um religioso, falar, não, eu não misturo com essa gentalha. Não foi. Foi algo dentro do meu coração falando, não está legal aqui. Algo dentro de mim falando, não está legal aqui, mas eu vou ficar um pouquinho para não ficar feio com a turma. Fiz a minha média ali, ó. É assim que eu faço até hoje. Não porque eu tenho que fazer isso, não porque eu tenho que deixar de fazer outra coisa, não. Porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração, gente. O Espírito Santo, ele quer nessa noite tirar o foco do teu pecado e mostrar para tudo aquilo que você pode fazer. É uma vida de liberdade. Liberdade é isso, você poder comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Diferente de uma vida de pecado, em que você come de uma, e você olha para as outras que você poderia comer e fala, isso é prisão para mim. Porque quando você vai falar para as pessoas, ela vai falar, não, se eu virar crente, eu vou viver numa prisão. Quem que vive na prisão nessa história? Quem está fora? Ou seja, uma artimanha do inimigo. E sabe, esse simbolismo do Éden ele é muito forte. Porque Eva, assim como a mulher na Bíblia, ela representa a igreja. E Adão, na Bíblia, representa Jesus. Só que como diz ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 44, vai dizer assim, que o primeiro Adão foi o quê? Alma vivente. Foi aquele que consentiu, ele simplesmente era um homem que não tinha autoridade. Ele não fluía naquilo que Deus deu como autoridade para a vida dele. Então ele era alma vivente. Mas vai dizer que o último Adão é espírito vivificante. Ou seja, um Adão, no momento do pecado, ele, é a mulher que tu me deste. É a mulher que você deu para mim. É as circunstâncias que me fazem pecar, Deus. Essa é a mensagem do pecador. É com isso que ele quer se justificar diante de Deus. Ele vai de noite na beira da caminha dele, dobra o joelho e fala, Senhor, eu tive que olhar para o traseiro daquela mulher porque era muito grande, eu tive que olhar. Ele joga isso como justificativa para ele. Senhor, eu tive que matar aquela garrafa de cachaça porque estava todo mundo bebendo e eu me sinto tão bem com aquilo. Justificativa. Deus não está nem aí para justificativa. A gente tem que perder, meus amados, esse sentimento de autocomiseração que a gente tem. O sentimento de autocomiseração nos conduz ao pecado. Sabe o que é o sentimento de autocomiseração? Senhor, eu fiz isso, eu roubei porque eu estou passando fominha. Senhor, eu traí porque a minha mulher, ela não faz sexo todo dia comigo, eu tive que dar uma saidinha por fora aí, porque eu preciso. Ou seja, você se faz vítima na história. É como se Deus estivesse olhando e falava, tadinho de você mesmo, né? Sua mulher não deita todo dia com você, aí você procura, tá certo. Aí eu entendo, filho, tá certo. Tadinho de você. Essa não é a mensagem da graça. A graça não é essa. A graça não é carteirinha para pecar, gente. A graça é uma carteirinha para que você possa fugir do pecado. A graça é um óculos que você coloca, que você consegue enxergar os benefícios de estar conectado com Deus. Outra coisa que o inimigo faz com a igreja, é a concupiscência dos olhos. O próprio Jesus vai dizer no capítulo 6 de Mateus, verso 24, que a candeia dos olhos, ou seja, a iluminação, a nossa iluminação, são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os teus olhos forem maus, quão grandes são suas trevas. É através dos olhos. Vai dizer que os olhos são as janelas da alma. E o que é a alma? Eu já expliquei para vocês. A nossa alma é a sede da nossa personalidade. A alma é a sede dos nossos sentimentos. A alma é a sede das nossas vontades. E é através dos olhos
que o pecado começa a entrar dentro do nosso coração. Olha o que é, continuando o texto, verso de número 8 do capítulo 3 de Gênesis. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Desculpa, gente. Desculpa, estou lendo, é o verso 6, desculpa, tá? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gente, sempre vai começar com o zoião, gente. Sempre vai começar. A esposa está lá e fala, nossa, camarada ali, fortão, meu marido barrigudo em casa. Inverteu, eu casei com meu marido, a barriga era inteira, o bumbumzinho dele era cheinho. Aí agora meu marido perdeu o bumbum e foi para a barriga. Olha aquele gatão ali, aquele ali é dos sonhos. Mulher, casei com a minha mulher, a mulher tinha um corpinho de violão, hoje acabou. Entra nos olhos, é através dos olhos que começa a entrar, gente. É através dos olhos que as coisas começam a acontecer na nossa vida. E sabe o que aconteceu com essa dinâmica aqui? Todo dia a Eva passava lá e fala, arvorezinha gostosa essa, o fruto até brilha, porque aquilo virou o centro da atenção dela. Aquilo virou o quê? O centro da vontade dela. Então, todo dia que ela dava um rolê no jardim, ela nem andava muito pelo jardim, porque o jardim era imenso, tinha várias frutas. Pensa em quantas frutas você conhece. Só o que você conhece, fora que existe em todo o resto do mundo. Tudo isso existia no Éden. Mas ela não. Ela ficava rodeando perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. É por aqui que eu ando. Eu não posso andar muito longe daqui, porque qualquer coisinha eu dou uma olhadinha. E assim que acontece o pecado começa a entrar assim na nossa vida. Você começa a rodear muito perto aquilo que é fruto do teu desejo, aquilo que é fruto daquilo que você não pode fazer. E você começa sempre o que? Tangenciar aquilo ali. Você começa só a rodear, você começa só a olhar. E vai falar o quê? Que ela viu que aquilo era fruto agradável. Sabe o que ela fez? Ela pegou e começou a cheirar. Começou a sentir, a palpar. E é assim que começa. Assim que começa a maioria dos adultérios, meus amados. Começa olhando, começa admirando, começa a deixar a admiração do marido ou da esposa de lado e começa a admirar outra coisa. Começa a mandar mensagenzinha. Oi, Pai do Senhor, irmão. Pai do Senhor. Começa assim, WhatsApp. Pai do Senhor, irmão. Amém, Pai do Senhor, começa. Nossa, então, aqui em casa, como é que tá? Então, casamento já perdeu o valor, meu marido já não rende mais aquelas coisas. Irmão, uma irmã tão bonita. Aí começa. Aí vai. Não acredito que seu marido vai fazer isso com você. Então, pois é. E vai. Gente, isso está cheio na igreja hoje. Pasmem. Isso está cheio, por isso que Deus me incomodou muito para trazer essa mensagem para vocês. Essa mensagem é real, gente. E não adianta a gente vir com carinha de coitadinho depois para Deus. Deus está nos avisando. Deus está nos avisando. Entra pelos olhos, então vigie naquilo que é o centro da sua visão. Vigie naquilo que você tem olhado. Vigie naquilo que você tem desejado. E para finalizar ali nesse contexto, nesse tripé do Éden que aconteceu a queda do homem. Verso de número 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Falamos o quê? Da concupiscência da carne. Acabamos de falar da concupiscência dos olhos. Está aqui a soberba da vida. Sabe o que é a soberba da vida? Para mim está tudo bom. Não vai acontecer nada de ruim. Para mim essa vida que eu estou levando aqui está beleza. Eu tenho carro para andar, eu tenho uma casinha para morar, tenho um arrozinho e feijão no final do dia para comer. Está tudo beleza. É você deitado na rede, deitado eternamente em berço esplêndido.
achando que está tudo certo. Essa é a soberba da vida. A mesma coisa que aconteceu aqui. Sabe o que aconteceu? Eles pecaram. Testificou no coração deles. Eles souberam que estavam errados. O que eles fizeram? Pegaram uma folhinha de figueira e foram se esconder. Foram lá do jeito que está aqui. Deus não vai descobrir, está tudo beleza. A gente tem roupinha de figueira para vestir. Está bom demais. E muitas vezes essa soberba, meus amados, começa a vir em nós. E muitas vezes estamos vivendo uma vida totalmente dissoluta. Sabe por quê? O homem tem uma grande capacidade de adaptação. E você vai ver que algumas pessoas, elas se adaptam num ambiente hostil que elas estão vivendo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa um dia tem dinheiro, outro dia ela vai à falência. E ela é obrigada a ir para um lixão, catar restos de comida. Num primeiro momento, ela vai se achar injustiçada. Num primeiro momento, aquilo vai ferir o ego dela. Mas aquela capacidade de adaptação que Deus colocou no ser humano vai fazer com que ela se habitue com aquela vida. Aquele primeiro dia que ela chega e sente o mau cheiro, e causou até uma espécie de vômito nela, conforme a vida que ela vai levando naquele lixão, vai se tornando aquele cheiro normal para ela. Aquela vida de desgraça começa a tornar-se normal. E muitas vezes ela começa até a sorrir e fazer piada no lixão que ela está vivendo. E muitas vezes nós estamos vivendo num lixo espiritual. Nós estamos vivendo num lixão espiritual. Habituados com uma vida de pecado. E Deus vem hoje aqui para poder lançar luz em meio às trevas. Vai dizer o próprio João vai dizer que Deus, Ele é a luz e não há nele trevas alguma. Ele veio para lançar luz naquilo que você está vivendo. Ele veio lançar luz para poder te libertar das garras do pecado. Porque Deus, Ele não quer que você continue vivendo nessa vida de pecado. Deus, Ele quer coisa muito mais profunda para você. Isso, meus amados, que eles fizeram é pura religiosidade. Viver uma vida com folhinha de figueira, sendo que Deus tem algo muito mais profundo para você. Deus tem respostas de oração que muitas vezes você está pedindo e você precisa alcançar. É isso que Deus tem para você. Não se conforme com folhas de figueira. Não se conforme em viver fugindo de Deus. Eu não vou naquela igreja aba lá, que toda vez que eu vou lá, Deus, Ele fala com pecado, fala uma série de coisas. Isso é misericórdia de Deus querendo te tirar dessa vida ingrata. Isso é misericórdia de Deus querendo te trazer para mais perto dEle. Pura misericórdia de Deus, meus amados. Às vezes a gente entende errado aquilo que Deus quer fazer para nos libertar do pecado. Vou dar um exemplo para vocês. Quantas vezes eu já vi pessoas falando mal de Dalila. Porque através dela Sansão caiu. Mas eu entendo que Dalila, ela foi um instrumento de misericórdia na vida de Sansão. Porque Sansão, ele era um homem nazireu. E o que era o nazireu? Ele rapava a sua cabeça e ele tinha que viver uma vida sem pecado. Não podia o quê? Tocar em animal morto. Não podia tomar nada que fosse fruto da uva. E também não poderia cortar o seu cabelo. Se ele cometesse alguma espécie de pecado, ele tinha que voltar ao sacerdote e confessar o seu pecado. O sacerdote iria raspar a sua cabeça e ele iria começar todo o processo novamente. E aquele homem, ele entra numa vida de pecado. Ele mata um leão, passa no outro dia, vai lá pegar no leão morto justamente aquilo que era doce, vai pegar o mel. E muitas vezes nós somos assim, a gente peca e fala que esse pecado eu não caio mais. Mas você dá uma passadinha, olhou e fala, tem doce ali dentro, vou lá de novo. E a gente está lambuzado com esse mel do pecado. E ele se envolveu com prostituta de outro lugar. Foi lá e fez o que não devia fazer em outro lugar. Até que um dia ele conhece uma mulher chamada Dalila. E Dalila, todos conhecem a história, começa a falar aqui, começa com conversinha mole ali, tal, até que o dia que ela consegue descobrir o segredo de Sansão, que não era o seu cabelo, era 7 tranças, que era um significado do quê? De um castiçal, era o significado do quê?
do candelabro de Deus, um significado que era despejado 7 candelabros, a força do Espírito Santo na vida dele. E no dia que ela corta aquelas 7 tranças, que ela chama os homens, os filisteus, eles cortam as 7 tranças, aquele homem, ele foi massacrado. Ele foi para prisões. Mas a gente vai ver que depois da prisão, ele se arrependeu. E ele mata mais pessoas na sua morte do que matou em vida. Por quê? Porque Dalila foi um instrumento de misericórdia de Deus para que ele largasse aquela vida de pecado. Agora eu pergunto para você, nós vamos ser minimamente inteligentes, largar o pecado porque o Espírito Santo nos incomoda hoje, ou vamos esperar uma Dalila que Deus venha colocar na nossa vida, para que o nosso pecado seja exposto diante de toda a sociedade? Eu acho que é isso, não é isso que Deus quer para nós, meus amados. Davi, ele podia ter confessado o pecado dele antes, mas ele não confessou. Deus teve que levantar um profeta para ir confrontar a vida desse homem. É muito bom quando nós nos arrependemos, porque nós sentimos o pesar no nosso coração, não porque a casa caiu. Deus, ele não quer que a casa caia para nós, meus amados. Deus, ele quer que nós nos arrependamos e vivamos uma vida longe do pecado. Então nós vamos ver que essa historinha do concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, João buscou lá no Éden. E existe um ciclo do pecado na nossa vida, meus amados, que está lá em Tiago, capítulo 1, verso 13. Tiago 1, a partir do verso 13. Olha o que vai dizer. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Gente, pecado gera a morte. Pecado gera a morte. E foi a grande estratégia de Satanás. Porque Satanás diz lá no Éden, lá, ó, no dia que pecares, vocês não vão morrer. E realmente, na hora que aquela Eva pecou e deu o fruto para o seu marido, eles olharam e falaram, não é que Deus é mentiroso mesmo? Está aqui ainda. Está aqui, estamos funcionando ainda. Mas aquilo era uma morte espiritual. E é ruim quando nós morremos espiritualmente, meus amados, porque nós nos tornamos pessoas apáticas. Estamos na igreja, mas não conseguimos produzir. Estamos dentro da igreja, mas não conseguimos mais orar. Estamos dentro da igreja e não conseguimos fazer nada. E muitas vezes você vai falar com essa pessoa, ela fala, pastor, mas eu estou fraco na fé. Está fraco porque tem pecado. A única coisa que traz fraqueza para nós, meus amados, é o pecado. Ou vai falar com o Espírito Santo que te deixou fraco. Nossa, dei uma chapadinha lá com o Espírito Santo lá e, nossa, fiquei tão fraco na fé. Não existe. Tiago 1,17 vai dizer, todo dom perfeito, toda dádiva provém do céu, do Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação. Tudo que vem de Deus é bom para nós. Só que se nós deixarmos, meus amados, entrar um pouquinho de pecado na nossa vida, isso vai trazer apatia espiritual para nós. Eu pergunto, qual o teu vigor? Isso você responda dentro do teu coração. Qual o teu vigor para vir na igreja no domingo? Qual o teu vigor para poder dobrar o teu joelho e tirar um período com Deus? Qual o teu vigor de querer participar das atividades que tem na tua igreja? Qual o teu vigor em buscar a Deus? E esses dias eu estava andando de carro e o Espírito Santo perguntou para mim, qual a tua motivação em andar comigo? E eu vou confessar para vocês que muito tempo lá atrás, eu buscava a Deus por aquilo que Ele poderia me dar, e ainda coisas que eram referentes à igreja. Mas graças a Deus, esse dia eu dirigindo o carro, falei, Senhor, o meu único intuito de andar contigo é a tua presença.
E Deus falou, glória a Deus por isso. Agora você começou a entender a coisa. Porque quando teu único desejo for a presença dele, o pecado não vai ter acesso na tua vida. Porque senão você vai ser afastado de Deus. Não que Deus ele saia de você, porque Deus ele está em todo lugar. Mas é você que vai se retirar de Deus e vai se esconder atrás de arbusto. Usando o quê? Tanguinha de folha de figueira. Sabe o que é isso? Religiosidade. Você vai se esconder atrás de talvez, de um momento de final de culto aqui, atrás de uma rajada de língua estranha. Você pode se esconder atrás de um vestido até o seu pé. Você pode se esconder atrás de eu não uso maquiagem. Você pode se esconder atrás que eu sou homem e mulher de oração. Enfim, você vai achar um arbusto que se encontre do teu pecado. E não é isso que Deus tem para a tua vida. Vai falar aqui que o ciclo do pecado é esse. Primeiro o quê? Cada um é engodado pelo seu próprio desejo. Ou seja, você tem que se conhecer, você tem que saber o seu ponto fraco. É aí que Satanás vai trabalhar para te atrair. É aí que Satanás vai trabalhar para poder te derrubar. E vai falar que havendo o pecado concebido, ele gera, havendo a concupiscência sendo concebida, ela gera o pecado. Ou seja, a pessoa fica grávida do pecado. E uma grávida, meus amados, a barriga não fica da mesma maneira sempre. A barriga vai crescendo, aquilo vai sendo o quê? Vai crescendo dentro de você. Não pense que o pecado que você está envolvido hoje, isso vai ficar do mesmo tamanho que ele está hoje. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, ele pode estar desse tamanho e vai falar que um dia ele vai ser gerado. E quando ele for gerado, vai gerar morte. E morte, meus amados, é um afastamento total da presença de Deus. Muitas pessoas hoje estão colhendo o fruto do seu pecado. E às vezes a gente faz um culto de ceia, igual a gente fez semana passada. E no culto de ceia a gente lê, capítulo 11 de 1 Coríntios, vai falar, examine-se, pois o homem a si mesmo. E assim come do pão e beba do cálice. Só que ele vai falar, pois quem come e bebe sem discernir corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Sabe o que é isso, gente? É fraqueza espiritual, é aquele negócio de você falar, mas igreja de novo. Não é que é igreja de novo, a igreja está te oferecendo ferramentas para você chegar mais perto de Deus. É o teu pecado que não deixa você seguir em frente. É o teu pecado que não deixa enxergar benefício nisso. O pecado te deixa cego. O pecado te deixa doente. Muitas vezes essa doença que vai se instalar no teu espírito, muitas vezes vai gerar doença física na tua vida. Vai gerar depressão na tua vida. Vai gerar uma série de doenças. Vai gerar dor de cabeça. Vai gerar dor no braço. Vai gerar dor na perna. Vai gerar uma série de doenças. Vai gerar o quê? Muitas vezes você não vai conseguir prosperar na tua vida, ou seja, fruto de pecado, porque Deus ele é um Deus de prosperidade, gente. Eu não estou aqui pregando o evangelho da prosperidade, não, eu estou pregando prosperidade do evangelho. Vai para Deuteronômio capítulo 28, que vai falar que se você ouvir a voz do Senhor, se você praticá-la, o que vai acontecer? Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Salmo número 1 vai falar que o quê? Que o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não entra no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, vai falar o quê? Ele vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que ele fizer. Agora tem quebrado a cara, por quê, meu amado e minha amada? Por causa de um pecado besta que Jesus já venceu na cruz, basta você se submeter a ele. Sai dessa! Sai dessa! E Deus falou comigo, no final do culto você vai orar. E pessoas que se arrependerem dos seus pecados aqui nessa noite vão começar a ser curadas, vão começar a prosperar de muitas coisas que estão travadas na tua vida. Coisas que estão travadas aqui vão ser desemperradas. Basta uma atitude tua. Basta um movimento teu. Porque Deus, como eu disse, Ele espera uma resposta positiva da nossa parte. A gente vai ver um homem, meus amados, que está ali em Mateus capítulo 9. Ou, se você preferir, em Marcos capítulo 2. Jesus ele foi pregar em Cafarnaum.
E a casa estava lotada de gente. A casa estava cheia de gente. E 4 amigos, sabendo do seu amigo que estava paralítico, eles pegam a maca com seus amigos, com o seu amigo paralítico e carregam até Jesus, porque vai falar que Jesus naquele dia ele estava com o Espírito para curar, ele estava com uma unção de cura. E os seus 4 amigos chegam e veem a casa lotada. Não tinha como entrar. Mas eles não desistiram, eram 4 amigos, homens de Deus, amigos de verdade. Falaram, não, vamos furar o teto da casa. O dono vai achar ruim com a gente, mas a gente vai baixar esse cara até Jesus. A gente vai levar esse cara para Jesus e vai dizer que eles abrem o teto. Eles descem aquele homem até Jesus. Eu imagino aquela turma toda olhando, falando, pô, que cara folgado esse, furando fila. Mas no reino é assim que funciona, quem tem mais vontade pega primeiro. Na mensagem de reino, meus amados, não na mensagem de salvação. A mensagem de salvação é para todos. Mas a mensagem de reino, a porta estreita, quem corre primeiro pega o melhor. Quem tem mais força pega o melhor. E eles descem até Jesus. E Jesus fala assim, meu filho, perdoados estão os teus pecados. E na hora que ele fala isso, aquele monte de fariseu olha e fala, esse Jesus aí, Jesus está doidão, cara, falando que perdoa pecado. Quem que é ele para perdoar pecado? A gente pensando que ele ia curar o paralítico, achando que ele ia fazer um vucu-vucu aqui. Ele vai falar que perdoa o pecado do cara. E vai falar que Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, Jesus fala assim, por que vocês ficam arrazoando no coração de vocês? Porque vocês estão questionando o coração de vocês. Qual que é mais fácil? Eu dizer, perdoados estão os teus pecados, ou falar, pega o teu leito, levanta e anda. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra. Porque aquele homem, Jesus, ele já tinha o quê? Perdoado aquele homem no Espírito, já tinha perdoado aquele homem no céu. Mas Jesus fala, para que vocês possam ver que uma cura espiritual, ela reflete na vida física de um homem, pega teu leito, levanta, pega tua cama e anda, vai embora, seja curado, começa a fluir, começa a caminhar. É isso que Deus tem para a tua vida aqui essa noite. Ele vai curar pecados aqui essa noite. E perdoando pecados, você vai começar a caminhar nele. Você pega o paralítico de Betesda, capítulo 5 de João, o homem 38 anos ali, largado ali. Ele podia o quê? É a mensagem que fala, é a mensagem do coitadinho, eu sou vítima de uma situação. Porque quando Jesus chega para ele e fala assim, filho, o que está acontecendo com você? Ele fala, pois é. Jesus fala, quer ser curado? Ele, pois é, eu estou aqui sentado 38 anos, todo mundo passa aqui perto de mim, ninguém me leva para jogar na água lá, que fala que o anjo cura, pura superstição. Aí Jesus fala assim, filho, pega a tua cama, pega teu leito e vai embora, cara. Você está perdoado. Estou perdoando os teus pecados. Por que a gente vê que é pecado? Ele estava doente por causa de pecado, porque ele volta para Jesus ali, e Jesus fala, filho, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Fruto de pecado, estava ali paralítico. Existem muitas pessoas paralíticas espiritualmente, não conseguem fluir, não conseguem caminhar, não conseguem romper na vida, por quê? Porque tem pecado nessa história. Eu não estou aqui para julgar o teu pecado, não, meu irmão e minha irmã. Não estou aqui de maneira nenhuma, estou aqui como homem de Deus para poder trazer cura na tua vida. Para poder trazer algo. E qual que é o fluxo de cura para tudo isso, meus amados? Se chama confissão. Para quem que você tem que confessar em primeiro lugar? Primeiro para si próprio. Porque tem gente que acha que o pecado te deixou tão cego. O pecado deixa as pessoas tão cegas que elas acham que não tem pecado. E o que João vai falar? Vai falar ali no capítulo 1 da primeira epístola de João, vai falar, se alguém diz que não tem pecado, ele mente, engana-se a si mesmo. Ou seja, primeiro você tem que admitir, falar, eu sou um pecador, eu estou vivendo uma vida de pecado. E depois de você confessar o seu pecado para si mesmo, sabe para quem que você vai? Para Deus. Deus é o único que necessita, para que haja o quê? Perdão. Para que haja perdão, preste bem atenção, para que haja perdão dos teus pecados, desde que você se reconheça pecador, Deus é o único que precisa saber do teu pecado. Deus é o único que precisa saber. Porque vai falar,
Aqui no versículo de número, João, verso 1, verso 9, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É para Deus que você vai. Só que existem algumas ferramentas bíblicas. Existem algumas ferramentas bíblicas que vão te ajudar a caminhar para que esse pecado ele não venha recorrer na tua vida. Porque quando você confessa para Deus, é onde você está confessando para o advogado. Porque a palavra, muitas vezes nós falamos advogado, e nós não sabemos o que significa essa palavra. E advogado é uma palavra latina, vem do latim, que significa ad, era trazer para perto. Deixa eu ver se eu não estou errado aqui. Ad é para juntos, e vocatus, chamado, invocado, ou seja, é invocar alguém para perto. É o mesmo sentido da palavra grega que se chama paracletos. Para é estar por perto, estar de lado. E kletos é aquele que você chama para andar junto. É chamar alguém para estar ao lado. Ou seja, vai falar que a palavra de Deus, Ele é o nosso consolador. Consolador é paracletos, é a mesma palavra para advogado, é aquele que você chama para perto. E para que um advogado ele possa estabelecer uma boa defesa, está aqui o Marcos, não me deixa mentir, que é advogado. Por mais que você tenha cometido o pior dos crimes, para que ele possa elaborar uma boa defesa, eu tenho que ser sincero com ele, eu não posso esconder nada dele. Se eu matei um homem, eu não posso chegar para ele e falar, Marcos, eu não matei. Porque ele vai bolar, se eu falar para ele que eu não matei, ele vai bolar numa estratégia em que eu não matei. E muitas vezes ele vai se dar mal por usar uma estratégia que não é real. Nós temos que ser sinceros diante de Deus, nós temos que falar, Senhor, pequei. E Deus vai te perdoar, porque Ele tem o maior interesse em te perdoar para que você pegue o teu leito e comece a caminhar. Caminhar em quê? Em santidade. Ele quer te dar uma nova oportunidade para que você não vá para o inferno, para que você tenha uma vida santa, para que as coisas comecem a acontecer na tua vida, para que você seja abençoado. Ele é o maior interessado nisso. Só que existe uma ferramenta que Deus nos deixou para que a gente não venha recorrer de novo nesse pecado. É uma ajuda que nós vamos ter, que é quando você confessa o teu pecado para alguém. Oxalá que nós possamos sair daqui desta noite e tanto o homem como a mulher, tanto o marido como a esposa tenham liberdade em si para que um possa confessar o pecado para o outro. Porque o teu maior ajudador tem que ser a tua esposa e o teu marido. Tem que ser o teu companheiro. Ah, eu não tenho companheiro. O teu maior ajudador vai ter que então ser o teu líder, o teu pastor, a tua pastora. Porque vai falar que quando nós confessamos o nosso pecado ao outro, nós criamos o quê? Um mecanismo ao redor de nós para que isso não venha acontecer de novo. Tiago 5, a partir do verso 14. Finalizando a mensagem, tá, gente? Olha o que vai dizer. Lembra que eu falei das doenças espirituais? Olha aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Olha que a gente sempre usa isso aí para enfermidade física, mas primeiro isso aí é espiritual. Olha o que vai dizer. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Olha o final. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Olha o pecado. Confessar, agora, olha a dica. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Comece, meus amados, até a prática de você ter alguém que você possa confessar o teu pecado. Sabe por quê? A partir do momento que você faz isso, gera uma empatia de um para com o outro, gera uma conexão espiritual. E aquela conexão espiritual, aquela pessoa que você está confessando sendo um justo, ela vai orar junto com você. E aquilo vai te ajudar espiritualmente para que você seja sarado espiritualmente. Aquilo vai fazer com que você caminhe em santidade. Sempre aquela pessoa, ela vai ter que ter liberdade com você e falar, e daí, cara, como é que você está? Nossa, cara, tá difícil, mas não, cara, vamos junto, estamos orando junto, e Deus vai fazer com que você seja sarado. E às vezes a gente fica pensando que é o óleo que cura, não é o óleo que cura, é a oração da fé, e a fé é feita por quem? Por um justo. Então Deus vai levantar pessoas que estão doentes e espiritualmente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para se colocar em pé.